eu sou o pastor Adejarran Ramos. Hoje vamos estudar a lição de número 11, a teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário. Isso é importante para você nos ajudar e nós também termos um retorno, de como você está recebendo esses vídeos. A lição é baseada no capítulos 32 ao capítulo 37 do livro de Jó. Como objetivo geral, nós temos mostrar que o sofrimento pode ser usado por Deus com um fim pedagógico. E como objetivos específicos, explicitar que Deus, como soberano, pode se revelar e falar por meio do sofrimento. Destacar, em segundo lugar, que a soberania de Deus não se sobrepõe ao seu amor. E, em terceiro lugar, afirmar que Deus não tem prazer no sofrimento, mas pode usar as adversidades para nos educar. Bem, nós temos então agora a última fala dos amigos de Jó, que é Eliú. Esta fala está escrito, nos capítulos 32 até o capítulo 37 do livro de Jó. Eliú, ele estava ouvindo atentamente a fala dos demais amigos de Jó, e os três amigos então discutindo, Jó replicando, e Eliú então estava ouvindo atentamente. E aí, quando chega aqui, no capítulo 32, então Eliú se põe a falar. Ele certamente era, pelo fato de ser de pouca idade, ele estava ouvindo, e a sua fala inicialmente ele faz referência ao fato de que os oradores que falaram antes dele não lhe davam muita importância, talvez pelo fato de suporem que eles fossem jovens de pouca idade, então não dava muita importância a Eliú. É quando Eliú então ele põe-se a falar. A fala de Eliú, ela começa inclusive a desequilibrar o debate. Até então a fala dele é uma das falas que se aproxima muito daquilo que Deus vai dizer, que Deus vai falar nos capítulos logo em seguida, que é o momento em que Deus vai falar. Bem, Eliú, aqui no capítulo de número 34 até o capítulo 37 do livro de Jó, nós temos então a fala dele, e inclusive nós temos uma referência à ancestralidade de Eliú. Capítulo 32, começa no capítulo 32, a fala de Eliú, e aí no capítulo 32, o versículo 2, nós temos então a ancestralidade de Eliú, dos amigos de Jó. É o que possui uma biografia mais completa, é Eliú. Veja bem que o texto diz que ele era filho de Baraquel e tinha por avô, o avoengo, Arão. O texto diz que ele era Buzita. Buzita era uma tribo arábica chamada Buz. Isso está em Jeremias 25, 23. Então, a ancestralidade de Eliú, ela foi traçada até a tribo arábica de Buz. Ele era da família de Rão. A família de Rão, ela é desconhecida, nós não temos informações acerca desta família nas escrituras. Então, inicialmente nós temos no capítulo 32 a fala então de Eliú. Ele começa se revelando de forma irada contra os seus três amigos. Ele entra em cena aqui então no debate. Ele era, portanto, mais jovem, e ele trouxe uma nova visão acerca do sofrimento de Jó. Ele está irado com os seus três amigos. Isso é visto no capítulo 32, do versículo 1 até o versículo 4. Ele estava irado. Também ele se demonstra cheio de arrogância, falando demais, mas a abordagem que ele fez foi uma abordagem que trouxe um elemento novo para a discussão. Nós podemos observar então isso durante a sua fala. Bem, então do versículo 1 até o versículo 4 do capítulo 32, nós temos a ira dele contra os seus amigos, e no versículo 6
em diante, até o finalzinho do capítulo 32, Eliú vinga o seu direito de responder a Jó, né? Ele diz que era apenas uma opinião. Você pode observar aí no capítulo 32, nos versículos 6, versículo 10 e o versículo 17, Eliú diz que era apenas uma opinião. Mas depois você pode observar lá no capítulo 33, o versículo 6 e o versículo 33, inclusive também aqui no versículo de número 8, que ele diz que a fala dele era por inspiração de Deus, né? A fala dele era por inspiração de Deus. Veja no capítulo 32, o versículo 6, disse Eliú, filho de Baraque, o Buzita, eu sou de menos idade, e vós sois idosos, arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Veja que ele declara que ele era jovem, ele temeu falar a sua opinião, pelo fato dele ser jovem. E a terceira coisa que observamos no versículo 6 é que ele está falando aí que era apenas uma opinião. Ele chegou a dizer no versículo 7 que os dias e a multidão dos anos ensinem a sabedoria. Então, ele tinha ficado calado porque ele interpretou, ele entendeu que os anos, que a velhice, que a maturidade, ela também fala, ela traz sabedoria. O versículo 8, na verdade, é um espírito do homem, o sopro do Todo-Poderoso faz sábio, os de mais idade não é que são os sábios, nem os velhos, nem o que entende o que é reto, pelo que digo, dai-me ouvidos e também declararei a minha opinião. Veja no versículo 10, que pela segunda vez ele fala sobre a sua opinião. Eis que aguardei as vossas palavras, dei ouvido às vossas considerações, enquanto com quem sabe buscáveis o que dizer. Atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó, nem que respondesse às suas razões. Ele está dizendo, vocês não conseguiram dar a resposta satisfatória para Jó. É isso que ele está dizendo no versículo 12. Não vos desculpeis dizendo, achamos sabedoria nele, Deus pode vencê-lo e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, nem eu lhe retorquirei com vossas palavras. Já os três estão pasmados, já não respondem, faltam-lhe as palavras. Então, inicialmente aqui, ele se vinga, né, o seu direito de responder a Jó. Logo em seguida, no capítulo de número 33, Jó, ele vai então repreender, Eliú vai repreender a Jó, e no capítulo 33, dos versículos 1 ao versículo 7, ele já começa fazendo algumas afirmações muito orgulhosas. Olha o que ele diz no versículo 1, capítulo 33 de Jó. Ouve, pois, Jó, as minhas razões, dá ouvido a todas as minhas palavras, passo agora a falar, e minha boca fala a língua. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem um puro saber. Olha aí, olha o que ele diz. Os meus lábios proferem um puro saber. Os meus lábios estão destilando a sabedoria. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Se podes, contesta-me. Dispõe bem as tuas razões perante mim e apresenta-te. Eis que diante de Deus sou como tu és. Também eu sou formado do barro. Por isso não te inspiro terror, nem será prezado sobre ti a minha mão. Se você então puder, Jó, me contrapor, que você então o faça. Logo em seguida, versículos 8 aos versículos 11, no capítulo 33, Eliú ele faz referência aos questionamentos e às queixas de Jó. Na verdade, falaste perante mim, eu ouvi o som das tuas palavras. Olha bem o que ele diz no versículo 9, estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Ele está dizendo nesse versículo 8 e 9, que ele tinha ouvido Jó dizer que ele era puro, que ele não tinha iniquidade. Ele está afirmando que Jó declarou a sua inocência, a sua falta de iniquidade e transgressão, que era puro. Versículo 10, eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés, observa todas as minhas veredas. Ele está então fazendo a referência aí aos questionamentos e às queixas de Jó. Jó dizendo, segundo a visão dele, segundo a interpretação dele, que era limpo, que era puro, que não tinha transgressão, que Deus tinha tratado ele como seu inimigo, Deus tinha tratado Jó como seu inimigo e que Deus o tinha posto os seus pés no tronco e observado os seus caminhos. Então ele está fazendo referência aos questionamentos e às queixas de Jó.
Logo em seguida, a partir do versículo 12 até o versículo 33, ele então chega às suas conclusões, às suas respostas aí inicialmente, né? Nisto não tens razão, eu te respondo, você, Jó, não tem razão, e eu vou te mostrar porque você não tem razão, porque Deus é maior do que o homem, porque contendes com ele, afirmando que não dás contas de nenhum dos seus atos. Ele começa então apresentando aí, neste momento, a grandeza de Deus e a soberania de Deus. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Ele apresenta a grandeza de Deus, a soberania de Deus, e diz que o homem não ouve o que Deus diz, e fala também sobre as formas que Deus utiliza para falar ao homem. A primeira forma que ele cita que Deus utiliza para falar ao homem é em sonhos. Olha o versículo 15: em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Veja bem então aqui, neste momento que ele fala então dos sonhos, né? Deus, ele utiliza os sonhos para falar com o homem. É uma das maneiras que Deus utilizou ao longo das Escrituras, foi sonhos para falar com as pessoas. É claro que nem todo sonho quer dizer que é Deus falando. Lá no livro de Eclesiastes, o texto diz também, a Bíblia também diz, que pelo muito cansaço também vem o sonho. Mas em alguns momentos Deus se valeu nas Escrituras dos sonhos para falar com o homem. Deus pode utilizar também este meio, mas devemos atentar que nem todo momento o sonho é uma forma de Deus, é Deus falando, embora seja uma das formas que Deus pode se valer, utilizar em alguns momentos para falar com o homem. Logo em seguida, a partir do versículo 19, Eliú, ele fala sobre outra forma que Deus fala com o homem. Deus fala também com o homem de outras formas. O misericordioso, ele sempre vai colocando durante a sua fala, abordando os atributos de Deus. Capítulo 36, versículo 6: não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Ele destaca então a justiça então de Deus aí nesse versículo de número 6, né? E ele também destaca aí nesse capítulo de número 36 que Deus cuida do justo. Está no versículo 7: dos justos não tira os olhos, antes como reis no trono os assenta para sempre e são exaltados. No versículo 8 e 9, ele diz que Deus convence-os do pecado. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras e as suas transgressões. No versículo 10, ele diz que Deus ensina-os a afastar-se do pecado, abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. No versículo 11, ele diz que Deus recompensa a obediência. Se ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. E nos versículos 12 a 14, ele diz que Deus pune a rebelião. Porém, se não os ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração amontoam para si a ira, e agrilhoados por Deus não clamam por socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Bem, e agora, depois que ele apresenta alguns aspectos também de Deus ao enviar as dificuldades, os problemas, a partir do versículo 15 ele mostra então que o sofrimento ele tem um propósito pedagógico na vida de uma pessoa, né? Esse foi um discernimento então novo que Eliú trouxe para a discussão, que os amigos dele não tinham trazido, que é a visão de que o sofrimento tem propósitos pedagógicos, de ensinar ao sofredor. Esse é um elemento novo que ele traz à discussão. Olha bem o versículo 15: ao aflito livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Olha bem essa expressão: pelo sofrimento Deus abre o ouvido. A pessoa não está ouvindo, Deus está falando, ele não está ouvindo, Deus envia o sofrimento, e pelo sofrimento Deus abre então o ouvido dessa pessoa.
Então Deus usa o sofrimento para falar com ele. É isso que Eliú quer dizer. Assim também procura tirar-te das faces da angústia para um lugar espaçoso em que não há aperto e as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura. Mas tu enches do juízo do perverso, por isso juízo e a justiça te alcançarão. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer. No versículo de número 22, eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhes prescreveu o seu caminho e pode dizer, praticas a injustiça? Então, Deus ensina, Deus é mestre, Deus ensina através do sofrimento. Ele conclui o capítulo 36 mostrando então a majestade de Deus, né? A majestade de Deus termina o capítulo 36. Lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram, todos os homens as contemplam, de longe as admira o homem. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender, o número dos seus anos não se pode calcular, porque atrai para si as gotas de água que se deu vapor, destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender o estender-se das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância, enche as mãos de relâmpagos e os dardeja contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Assim ele termina então o capítulo de número 36. E no capítulo 37, prossegue, claro que a Bíblia quando foi escrita ela não tinha divisões em capítulos, então praticamente aí no capítulo 37 ele prossegue exaltando a majestade de Deus, né? Deus então ele comanda as forças da natureza, ele dá mantimento, está no versículo 31, né? Ele também manda o frio no inverno, as tempestades, os fortes ventos. Ele está mostrando aí no capítulo 37 aspectos da soberania de Deus, da grandeza de Deus. Bem, então, concluindo, o que nós podemos então dizer aqui da fala de Eliú? A fala de Eliú, ele começa falando irado contra os seus amigos, ele então se vinga o direito que tem de responder a Jó, ele repreende a Jó no capítulo de número 33, ele justifica a Deus no capítulo 34 e no capítulo 35 ele fala que Deus não ouve os aflitos. Quando chega lá no capítulo de número 36 ele apresenta um elemento novo que é o sofrimento como forma de Deus falar com as pessoas. Bem, então essa é a lição de número 11, a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina. Ele apresenta que sim, o sofrimento então é uma forma de Deus corrigir o homem, ou seja, Eliú então vê, e ele descreve isso na sua fala, que o sofrimento tem um papel pedagógico. Esta fala de Eliú, ela se relaciona com outros momentos também da Bíblia, à luz do Novo Testamento, que o sofrimento ele tem um propósito pedagógico de nos ensinar em nossas vidas. Interessante que o professor então relacione o sofrimento com outros textos da Bíblia para lançar mais luz aqui, confirmando o que Eliú disse, que o sofrimento, ele de fato, ele nos ensina. Então, prezado professor de escola dominical, que você então possa estar atento aos capítulos 32 até o capítulo 37 do livro de Jó, possa ler atentamente esses capítulos, destacar os elementos principais para os alunos. É importante que eles estejam com a Bíblia aberta, né? Nesse momento que você vai fazendo a exposição, para comentar, pois muitos talvez é a primeira vez que estão entrando em contato com esse texto do livro de Jó. Tudo sempre, como digo, regado com oração, pois a oração é fundamental. Então esta foi a lição de número 11, a teologia de Eliú. E assim nós terminamos então as falas dos amigos de Jó aqui no estudo. Na próxima semana nós vamos então ver a fala de Deus. Que Deus o abençoe e até a nossa próxima lição. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão e a sua alma a comida perecível. A sua carne que se via agora desaparece,
e os seus ossos que não se viam agora se descobrem. A sua alma se vai chegando à cova e a sua vida aos portadores da morte. Ele fala que Deus fala também, né, através do sofrimento. Eliú está dizendo aí que Deus fala através do sofrimento. Veja que nesse momento a fala de Eliú, ela se aproxima muito da verdade, né? Realmente Deus fala através de sonho e Deus fala também através do sofrimento. Ao longo das Escrituras nós observamos isto, nós vemos isto. O sofrimento, ele sendo utilizado por Deus como uma forma de Deus falar com o homem. Versículo 23, se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus tem misericórdia dele e dirá ao anjo, redime-o, para que não desça a cova, achei resgate. Sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará os dias da sua juventude. Deveras orarás a Deus, que lhe será propício, e ele com júbilo verá a face de Deus, e este lhe restituirá a sua justiça. Cantará diante dos homens e dirá, pequei, perverti o direito, e não foi punido segundo merecia. Deus redimiu de minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus. Então, nesse momento, nós observamos aí o Eliú, ele falando que Deus, né, se utiliza, nesse caso, diante do sofrimento, de um anjo, para, o texto diz, um anjo intercessor, né, para dar a explicação acerca do sofrimento. Esse texto tem gerado debates, o que seria esse anjo, mas Deus, ele pode fazer isso, né? Deus, ele utilizar o sofrimento como forma de falar com o homem e também se valer de um canal de comunicação entre Deus e o homem, e nesse caso aqui, um anjo, para anunciar a Jó o seu dever. Esse anjo também agiria também como um intercessor. Alguns estudiosos veem nesse aqui uma referência ao anjo do Senhor, uma teofania do Senhor Jesus Cristo. Veja que ele é apresentado não como um simples anjo, mas ele é apresentado também como um mediador, né? O Redentor, conforme Jó disse lá em Jó 19, 25. Então, provavelmente aqui pode ser uma referência, e a revista, o comentarista da revista segue essa interpretação de que provavelmente pode ser uma referência ao anjo do Senhor. Então, capítulo 33, Deus usa várias formas para falar com o homem. Bem, chegamos ao capítulo 34, o capítulo 34, Jó, do livro de Jó, ele apresenta, ele justifica a Deus, né? Ele tinha falado, está falando tanto aos acusadores de Jó como ao próprio Jó, né? E agora aqui no capítulo de número 34, ele diz que Jó, está aí no versículo de número 6, ele diz que Jó tinha afirmado que ele era sem pecado, né? Observe bem no capítulo 34, a partir do versículo 1, disse mais Eliú, ouvi, ó sábios, as minhas razões, vós instruídos inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras como o paladar a comida, o que é direito escolhamos para nós, conheçamos entre nós o que é bom. Olha bem o versículo 5, porque Jó disse, esse Jó disse, ele está interpretando as palavras de Jó, sou justo e Deus tirou todo o meu direito, apesar do meu direito sou tido por mentiroso, a minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Ele interpretou as palavras de Jó, e na visão de Eliú, Jó tinha falado que ele era sem pecado, ele se auto-justificou. Na realidade, Jó nunca disse isto, Jó ele tinha consciência do seu pecado. Versículo 7, que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água e anda em companhia dos que praticam iniquidade? Ele então diz que Jó tinha afirmado que era justo, mas ele está mostrando a partir do versículo 7 que Jó não era justo, né? Que Jó era um homem que praticava a iniquidade, que convivia com os homens perversos. Pois disse, de nada aproveita o homem comprazer-se em Deus, pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso cometer a injustiça.
Deus então é santo, Deus não pode cometer nada errado, ou seja, diante das reclamações de Jó, Eliú está fazendo uma justificativa a Deus, entre aspas, ele está defendendo Deus, né? Ele está dizendo no versículo 10 que Deus não faz qualquer coisa errada. Ele diz no versículo 11 e 12 que Deus é justo ao lidar com as pessoas. Olha o versículo 11: pois lhe retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente. Deus então, ele é justo ao lidar com as pessoas. Deus também é poderoso, é isso que Eliú diz no versículo 13 e 14: quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro. Ele está então apresentando aí Deus como um ser poderoso. Nos versículos 19 e 20, ele apresenta Deus como um ser imparcial. Olha o 19: quanto menos aquele que não faz acepção de pessoas, de príncipes, nem estima ao rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas mãos. De repente morrem, à meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. Então você pode observar aí, nesse versículo 19 e 20, que ele está apresentando a imparcialidade de Deus. Deus é imparcial. E nos versículos 21 e 22, ele apresenta então a onisciência de Deus. Olha o versículo 21: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra assaz profunda onde se escondam e os que praticam a iniquidade. Então está em foco no versículo 21 e 22 a onisciência de Deus. No versículo 23, ele diz que Deus é juiz de todos, pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem, antes de o fazer ir a juízo perante ele. E nos versículos 24 a 30, ele apresenta a soberania de Deus. Deus, ele é soberano e Deus age conforme lhe apraz, a fim de evitar o mal. Isso está nos versículos 24 a 30. Quebranta os fortes sem os inquirir, põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois as suas obras de noite os transtornam e ficam moídos. Ele os fere como a perversos à vista de todos, porque dele se desviaram e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos. E assim fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele aquietar-se, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem o poderá contemplar? Seja um povo, seja um homem, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Ele apresenta então aí o fato de Deus ser soberano e fazer como lhe apraz. Então aqui Eliú está fazendo uma justificativa de Deus, mostrando então que Deus, destacando os atributos de Deus, né? Ele destacou então que Deus é justo, ele destacou que Deus é poderoso, destacou a onipotência, ele destacou que Deus é imparcial, a imparcialidade de Deus, ele destacou a onisciência, ele destacou também a justiça de Deus e destacou a soberania de Deus. Ou seja, no capítulo 34, Eliú, para justificar a Deus, ele faz uma apresentação dos atributos de Deus para justificá-lo. Bem, chegamos então ao capítulo 35, Deus não ouve os aflitos porque estes não têm fé. No capítulo de número 35, Eliú continua refutando, né? Ele continua refutando aí as queixas de Jó, e ele começa dizendo que Jó pensava que ele tinha vantagem pelo fato de ele ser justo, e Eliú então vai falar aí nesse capítulo 35 que Deus não ouve as pessoas aflitas muitas vezes porque essas pessoas não têm fé. Ele apresenta então 3 razões pelas quais a oração de Jó ela não foi ouvida. Por que a oração de Jó não foi ouvida? Segundo a fala de Eliú, em primeiro lugar é por causa da arrogância dele. Olha o versículo 10: mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite. Versículo de número 12: clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Então ele está dizendo para Jó que Deus não ouvia as orações de Jó, em primeiro lugar porque ele era arrogante. Em segundo lugar, Eliú diz que Deus não ouviu a oração de Jó, e não ouve a oração de Jó porque os motivos deles eram errados, ele tinha motivações erradas. Versículo 13:
Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Gritos vazios, motivações, portanto, erradas. E em terceiro lugar, ele diz que Deus não ouve a oração de Jó por falta de longanimidade. Olha o versículo de número 14. Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua casa está diante dele, por isso espera nele, longanimidade. Ou seja, ele, diante de toda a sua fala, ele está de uma certa forma acusando então Jó e apresentando as razões então do seu sofrimento. Ou seja, os conselhos então de Eliú, praticamente, num certo sentido, principalmente quando ele acusa Jó, não lhe ajudaram mais do que os outros conselheiros, mas ele se aproxima mais da realidade do sofrimento de Jó, da visão correta sobre o sofrimento de Jó do que os demais amigos. Bem, ainda no capítulo 35, Eliú sugeriu que apesar de Jó ter sofrido, esse sofrimento não representava a plenitude ou a totalidade da ira de Deus, senão a punição teria sido muito maior. Ele diz isso no versículo 15 e 16. Mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, abres a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorantes. Ou seja, Deus não está utilizando a ira dele na sua totalidade contra você, Jó, porque senão você estaria sofrendo muito mais, é o que Eliú diz. Bem, chegamos ao capítulo de número 36, o capítulo de número 36, Eliú, ele diz que o sofrimento, ele tem uma função pedagógica, é o que a gente pode ver no capítulo de número 36, Ele diz que Deus, ele é justo e misericordioso, ele sempre vai colocando durante a sua fala, abordando os atributos de Deus. Capítulo 36, versículo 6, não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Ele destaca então a justiça então de Deus aí nesse versículo de número 6, E ele também destaca aí nesse capítulo de número 36 que Deus cuida do justo, está no versículo 7, dos justos não tira os olhos, antes como reis no trono os assenta para sempre e são exaltados. No versículo 8 e 9, ele diz que Deus convence-os do pecado, se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras e as suas transgressões. No versículo 10, ele diz que Deus ensina-os a afastar-se do pecado, abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. No versículo 11 ele diz que Deus recompensa a obediência, se ouvirem e o servirem acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. E nos versículos 12 a 14 ele diz que Deus pune a rebelião, porém se não os ouvirem serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração amontoam para si a ira, e agrilhoados por Deus não clamam por socorro, perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Bem, e agora, depois que ele apresenta alguns aspectos também de Deus ao enviar as dificuldades, os problemas, a partir do versículo 15 ele mostra então que o sofrimento ele tem um propósito pedagógico na vida de uma pessoa, Esse foi um discernimento então novo que Eliú trouxe para a discussão que os amigos dele não tinham trazido, que é a visão de que o sofrimento tem propósitos pedagógicos, de ensinar ao sofredor. Esse é um elemento novo que ele traz à discussão. Olha bem o versículo 15, ao aflito livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Olha bem essa expressão, pelo sofrimento Deus abre o ouvido. A pessoa não está ouvindo, Deus está falando, ele não está ouvindo, Deus envia o sofrimento, e pelo sofrimento Deus abre então o ouvido dessa pessoa. Então Deus usa o sofrimento para falar com ele, é isso que Eliú quer dizer. Assim também procura tirar-te das faces da angústia para um lugar espaçoso em que não há aperto e as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura. Mas tu enches
do juízo do perverso, por isso juízo e a justiça te alcançarão. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer. No versículo de número 22, eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhes prescreveu o seu caminho e pode dizer, praticas a injustiça? Então, Deus ensina, Deus é mestre, Deus ensina através do sofrimento. Ele conclui o capítulo 36 mostrando então a majestade de Deus, né? A majestade de Deus termina o capítulo 36. Lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram, todos os homens as contemplam, de longe as admira o homem. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender, o número dos seus anos não se pode calcular, porque atrai para si as gotas de água que se deu vapor, destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender ou estender-se das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância, enche as mãos de relâmpagos e os dardeja contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Assim ele termina então o capítulo de número 36. E no capítulo 37, prossegue, claro que a Bíblia quando foi escrita ela não tinha divisões em capítulo, então praticamente aí no capítulo 37 ele prossegue exaltando a majestade de Deus, né? Deus então ele comanda as forças da natureza, ele dá mantimento, está no versículo 31, né? Ele também manda o frio no inverno, as tempestades, os fortes ventos. Ele está mostrando aí no capítulo 37 aspectos da soberania de Deus, da grandeza de Deus. Bem, então, concluindo, o que nós podemos então dizer aqui da fala de Eliú? A fala de Eliú, ele começa falando irado contra os seus amigos, ele então se vinga o direito que tem de responder a Jó, ele repreende a Jó no capítulo de número 33, ele justifica a Deus no capítulo 34 e no capítulo 35 ele fala que Deus não ouve os aflitos. Quando chega lá no capítulo de número 36 ele apresenta um elemento novo que é o sofrimento como forma de Deus falar com as pessoas. Bem, então essa é a lição de número 11, a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina. Ele apresenta que sim, o sofrimento então é uma forma de Deus corrigir o homem, ou seja, Eliú então vê e ele descreve isso na sua fala, que o sofrimento tem um papel pedagógico. Esta fala de Eliú, ela se relaciona com outros momentos também da Bíblia, né, à luz do Novo Testamento, que o sofrimento ele tem um propósito pedagógico de nos ensinar em nossas vidas. Interessante que o professor então relacione o sofrimento com outros textos da Bíblia para lançar mais luz aqui, confirmando o que Eliú disse, que o sofrimento, ele de fato, ele nos ensina. Então, prezado professor de escola dominical, que você então possa estar atento aos capítulos 32 até o capítulo 37 do livro de Jó, possa ler atentamente esses capítulos, destacar os elementos principais para os alunos. É importante que eles estejam com a Bíblia aberta, né? Nesse momento que você vai fazendo a exposição, para comentar, pois muitos talvez é a primeira vez que estão entrando em contato com esse texto do livro de Jó. Tudo sempre, como digo, regado com oração, pois a oração é fundamental. Então esta foi a lição de número 11, a teologia de Eliú. E assim nós terminamos então as falas dos amigos de Jó aqui no estudo. Na próxima semana nós vamos então ver a fala de Deus. Que Deus o abençoe e até a nossa próxima lição.